Então, pode começar. Então, boa tarde, eu sou a doutora Letícia Lírio, eu sou R4 da Cardiologia do Hospital Regional de Presidente Prudente. Eu vou apresentar uma aula hoje sobre os antagonistas dos canais de cálcio, baseada no livro de farmacologia do Goodman Liver. Então, o íon principal da nossa aula hoje é o cálcio, né, que é um importante mensageiro intracelular. Ele é fundamental para o mecanismo de excitação e contração da musculatura lisa do miocárdio e da musculatura dos vasos e do sistema condutor cardíaco. Os antagonistas dos canais de cálcio, eles impedem um fluxo para dentro das células por um bloqueio competitivo dos canais lentos, voltagem dependente. Os antagonistas, eles são drogas que são neutras quanto ao metabolismo glicídico, lipídico e aos eletrólitos também. Então, aqui é uma representação gráfica dos canais de cálcio voltagem dependentes, que são os canais tipo L, principalmente, ou lentos, que medeiam a entrada de cálcio extracelular nas células musculares lisas e cardíacas, e nas células do nócilo atrial e atrioventricular. Então, todos os antagonistas dos canais de cálcio, eles ligam-se à subunidade alfa-1, inibindo a função desses canais. Então, nessa figura, a gente consegue ver a representação gráfica, né, desses canais tipo L, em que os antagonistas de cálcio, eles bloqueiam essa subunidade alfa-1, impedindo a entrada dos íons cálcio. Na musculatura lisa, eles levam uma vasodilatação, principalmente dos leitos arteriais. No miocárdio, há uma redução da estabilidade cardíaca e no sistema de condução elétrica, uma redução da frequência cardíaca. Então, os aspectos hemodinâmicos dos antagonistas dos canais de cálcio são principalmente a vasodilatação arterial, que causa um efeito hipotensor, reduz a resistência vascular periférica e reduz a pós-carga. Eles desencadeiam um reflexo simpático com consequente aumento da frequência cardíaca, secundária a essa vasodilatação periférica arterial. Causa também uma redução da resistência vascular coronariana e aumento do fluxo sanguíneo coronariano, beneficiando principalmente aqueles pacientes com insuficiência coronária. Há também uma redução da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente pela droga verapamil, que causa que diminui a disponibilidade do cálcio no túbulo contorcido distal, o que reduz a secreção de renina no nível da mácula densa. Além disso, alguns têm um efeito também cronotrópico negativos. Em pacientes com débito cardíaco normal, com uma fração de ejeção sistólica preservada, há aumento de um tônus simpático pelo barorreflexo, isso supera o efeito neutrópico negativo. Então, pacientes com uma fração de ejeção preservada, eles não sofrem tanto desse efeito neutrópico negativo por conta desse tônus simpático reflexo. Aqui é uma tabela que eu peguei do livro, né, que tem alguns medicamentos que são classificados como os antagonistas dos canais de cálcio, e o seu efeito, de 0 sem efeito e 5 com efeito proeminente. Então, o amlodipino, que é um diiropiridínico, né, ele tem um efeito proeminente para vasodilatação, porém um efeito muito reduzido para supressão da contratilidade, supressão do automatismo e da condução. O nifedipino também tem uma importante função, né, como vasodilatador, e já um efeito muito baixo como supressão da automaticidade. Já o diltiazem e o verapamil, que são não diiropiridínicos, eles têm um efeito proeminente na supressão do automatismo e da condução e da contratilidade, e também um efeito vasodilatador importante. Aqui é uma tabelinha, né, que tem a classificação de Wolff-Williams, né, também tem o potencial de ação do músculo cardíaco, em que, na contração do músculo cardíaco, os canais de cálcio, eles agem principalmente na fase 2, que é a fase de platô, em que há uma entrada de cálcio importante para desencadear a contração dos sarcômeros, do cardiomiócito, e, consequentemente, fazendo a contração. Então, os bloqueadores dos canais de cálcio, conforme bloqueiam essa fase 2, há também um efeito antiarrítmico. Então, eles são classificados como tipo 4, principalmente o verapamil e o diltiazem. Os tipos de antagonistas dos canais de cálcio. Então, há duas grandes categorias, né? Os diidropiridínicos e os não diidropiridínicos. Os diidro são o nifedipino, o amlodipino, a nifedipina, felodipina,
nizodipina, nimodipino, são muitos medicamentos dessa classe. Já os não dihidropiridínicos são principalmente o verapamil, o diltiazem e o mibefradil, que já não se usa, não tem no Brasil, né? O dihidropiridínicos, eles são uma classe que bloqueiam preferencialmente os canais de cálcio do músculo liso vascular. Então, eles têm um efeito potente de vasodilatação arterial, né, diminuindo a pós-carga, porém pode desencadear um reflexo simpático como consequente aumento da frequência cardíaca. Eles reduzem também o tônus da musculatura lisa vascular nas artérias coronárias e evita vasoespasmos. A indicação principal são hipertensos, angina, vasoespasmo coronariano e tem como efeitos adversos cefaleia, edema de membros inferiores, constipação, sensação de mal-estar. Esse edema é principalmente pela vasodilatação arterial e não tem uma drenagem venosa tão compatível com essa vasodilatação arterial. Então, acaba tendo esse efeito colateral como um edema de membros inferiores. Falando agora sobre o nifedipino, ele tem uma biodisponibilidade de 45% a 56%, porque tem um efeito de primeira passagem, tem uma absorção rápida, atinge suas concentrações máximas entre 1h30 a 4,2 horas, tem administração com alimentos retardada, mas não reduz a sua absorção. A excreção é principalmente renal, predominantemente, e 5 a 15% através da bile nas fezes. Tem uma meia-vida de 6 a 11 horas, e a dose recomendada é de 10 a 20 miligramas 2 vezes por dia, e dose máxima de 60 dias. As contraindicações do nifedipino são choque cardiovascular, hipersensibilidade à droga, gravidez antes da 20ª semana de gestação e durante a amamentação. Mas também pode ser usado como inibidor do trabalho de parto numa fase mais tardia, no terceiro trimestre, sendo indicado pelo médico obstetra, se for necessário. Antigamente, usava-se muito o Adalat, que é o nifedipino sublingual, que foi descontinuado em 2018 pela Bayer por conta da sua ação rápida. Ela causa uma hipotensão importante, com uma taquicardia reflexa e um efeito rebote. Letícia. Então, oi, doutor. Inclusive, o CFM já tem um parecer, tá? Sobre o nifedipino sublingual, e ele coloca como proscrito, já que há alternativas mais importantes frente ao menor risco. Tá, mas muito bem citado aí, era uma cápsula laranja, com líquido laranja, que vinha com 7 gotas aí em cada cápsula, mais ou menos. E não tinha necessariamente uma dose padronizada. Tá? Sim, ele aumentava então o risco de infarto, de AVE e morte, era muito usado em crises de picos hipertensivos, né, emergência hipertensiva antigamente, mas pelo seu malefício foi descontinuado e proscrito. Agora falando sobre o amlodipino, ele tem uma biodisponibilidade de 64% a 80%, também devido ao seu efeito de primeira passagem, tem uma absorção lenta e um efeito prolongado. Ele tem um menor efeito taquicárdico também por ter um menos concentrações diferentes assim, durante o dia, né? São níveis plasmáticos mais contínuos durante os dias, então eles causam menos taquicardia. Eles têm um efeito aumentado no período de 7 a 10 dias, conforme for usando continuamente, né? E a absorção não é alterada pela ingestão de alimentos. Ele é metabolizado no fígado e tem uma excreção via renal. Tem uma meia-vida de 35 a 50 horas, então uma meia-vida bem importante, né, bem longa, e tem uma dose recomendada de 5 a 10 miligramas uma vez por dia, né, e a dose máxima 10 miligramas dia. Então não faz sentido colocar um amlodipino, por exemplo, 5 de 12 em 12, né, porque a meia-vida é muito longa, então se você for colocar, ou coloca 5 ou 10 miligramas uma vez por dia. Perfeito, Letícia. Esse é um ponto muito sensível aí da prática clínica. As pessoas dividiram o amlodipino de 12 em 12 horas, tá? Pode continuar. Sobre os demais dihidropiridínicos, falando um pouquinho com a felodipina, que ela tem uma maior especificidade vascular, sem qualquer efeito inotrópico negativo, e ela ativa indiretamente o sistema simpático, causando mais taquicardia.
A isradipina, que tem um efeito inibitório sobre o sistema pelo nó sinoatrial, causando um efeito cronotópico negativo. Ela não exerce efeito no nó atrioventricular. O nimodipino, que ele tem uma alta lipossolubilidade, ela atravessa a barreira hematoencefálica, sendo muito usada pela neurocirurgia, né, pelo relaxamento da vasculatura cerebral, tendo um efeito na inibição do vasoespasmo cerebral, principalmente em casos de HSA. Uma contraindicação do medicamento é uma hepatopatia grave e gestantes. Agora falando sobre os não dihidropiridínicos, o verapamil, o diltiazem e mibefradil. Então, sobre o verapamil, ele foi o primeiro antagonista dos canais de cálcio disponível para uso clínico, é um vasodilatador arterial coronariano, tem um efeito inotrópico, cronotrópico e dronotrópicos negativos e tem uma indicação para angina, hipertensão, arritmias e profilaxia de enxaqueca. Sem disfunção estrutural, o desempenho ventricular não é comprometido devido à redução da pós-carga e ao aumento do reflexo tônus adrenérgico. Já em um paciente com disfunção estrutural, há uma acentuada redução da contratilidade e da fração de ejeção ventricular. Letícia, só para explicar, lá naquele primeiro quadro que você colocou, o efeito sobre vasodilatação, os dihidro teriam um efeito maior de vasodilatação, que você tinha colocado. Só que quando a gente fala de vasodilatação coronariana, aí seria mais mesmo os não dihidro, verapamil e diltiazem, tá? Sim, doutor. Pode continuar. Então, uma contraindicação do verapamil é um choque cardiogênico, um BAV de segundo ou terceiro grau, uma doença do nó sinusal, uma insuficiência cardíaca congestiva com uma fração de ejeção reduzida, um flutter ou fibrilação atrial na presença de um feixe de condução acessório, como, por exemplo, na síndrome de Wolff-Parkinson-White ou de Long-Ganong-Levine. O verapamil, a posologia, existe a dose de ataque, que pode ser feita endovenosa, de 5 a 10 mg quilo durante 1 minuto, e a dose de manutenção, de 4 a 120 mg VO, 3 a 4 vezes por dia, de liberação imediata. Dose máxima de 480 dias. Tem um pico de concentração plasmática após 4 a 5 horas da administração do medicamento. Não deve se interromper subitamente após tratamentos longos, sendo recomendada uma diminuição gradual da dose. 80% de ligação é associada a proteínas plasmáticas e ele sofre uma metabolização hepática e uma excreção renal. Tem uma meia-vida de eliminação em torno de 3 a 7 horas. E efeitos adversos, quando é feito endovenoso, causa também hipotensão, constipação no uso oral e edema de membros inferiores. Letícia, constipação é um efeito adverso muito relatado, tá? Para quem utiliza. Se o paciente já for suscetível, já tiver divertículos, enfim, você pode piorar aí o quadro. Ok. A bradicardia sinusal grave ou bloqueio AV em pacientes suscetíveis também pode acontecer, principalmente naqueles que já usam beta-bloqueadores. E sobre o diltiazem, ele reduz tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial, tem efeitos semelhantes ao verapamil no nó sinoatrial e no átrio ventricular, tem efeito inotrópico negativo, mais modesto do que o verapamil. Tem um metabolismo de primeira passagem, uma metabolização hepática e uma excreção renal, e uma meia-vida de eliminação de 4 horas. Dose de ataque de 0,25 mg quilo durante 10 minutos EV, e uma dose de manutenção de 5 a 15 mg EV, ou 180 a 360 mg em 3 a 4 doses fracionadas. Sobre interações medicamentosas, existem muitos medicamentos que levam a interações medicamentosas com os antagonistas dos canais de cálcio, exacerbando ou reduzindo o seu efeito. Então, é importante a gente saber essas interações no contexto clínico, porque nossos pacientes já usam vários medicamentos, então é importante saber essas interações para não ter surpresas quanto aos efeitos que podem acontecer. Então, a digoxina é um dos medicamentos em que há aumento dos níveis, com o uso dos antagonistas de canais de cálcio, há aumento dos níveis séricos de digoxina, com uma redução da excreção renal.
principalmente quando estiver associada a um diltiazem ou verapamil, com uma possibilidade maior de uma intoxicação digitálica. Pode causar bradicardia sintomática, bloqueio de condução, arritmias graves, sinais de intoxicação como náuseas, vômitos, né? Disposição. Então, é importante a gente saber que a digoxina, junto com o verapamil e o diltiazem, pode aumentar o risco de intoxicação. Quando associado aos beta-bloqueadores, principalmente quando for endovenosos, verificou-se potencialização dos efeitos cardiovasculares, causando hipotensão, bloqueio, bradicardia, sinais de C. Então, há um sinergismo, né, dos efeitos cronotrópicos, inotrópicos e dromotrópicos negativos. Então, evitar, principalmente naqueles pacientes com fração de ejeção reduzida, né, que você vai dar um beta-bloqueador junto com um antagonista do canal de cálcio, tem muito mais chances de piorar, né, essa fisiologia cardiovascular dele. Com os antiarrítmicos, né, principalmente a amiodarona, pode ocorrer bloqueios AV associada à flecainanida e disopiramida. Com o verapamil, pode ocorrer falência cardíaca por depressão ativa da contratilidade miocárdica. Pessoal, só um momento, vou ver a Letícia aqui, que eu acho que ela perdeu a conexão. Tá com a internet, doutor. Voltou? Pergunta para ele lá se está aparecendo, Michael, por favor. Estou te ouvindo. Se apresentar a tela de novo, tá? Isso. Então tá. O Rodrigo está falando que está ouvindo normal lá. Tá? Beleza, Rodrigão, valeu. Desculpa aí pelo transtorno. Agora sim, pode continuar. Neuropsiquiatra que tinha parado, tá? Isso, desculpa aí, deve ter caído. Então, quando associado à carbamazepina, junto com o diltiazem, ele aumenta os efeitos inibe a metabolização do anticonvulsivante, aumentando o efeito do neuropsiquiátrico, aumentando o risco de toxicidade. Então, os efeitos secundários podem ser diplopia, vômitos, cefaleia, ataxia ou vertigens. Quando associado o lítio, os não dihidropiridínicos, há também um aumento da concentração do lítio, causando psicose, rigidez corpórea, então a gente tem que ter bastante cuidado. E quando associada a uma fenitoína, aumenta a biodisponibilidade da droga, e a fenitoína também é um medicamento que é um antiarrítmico da classe 1, né, que altera os canais de sódio, então também tem que ter bastante cuidado com a interação entre os medicamentos. Isso, é um bloqueador de canal de sódio 1B, tá? Uhum. E quando associada à rifampicina, há uma inativação das atividades dos antagonistas dos canais de cálcio não dihidropiridínicos. E associada à ciclosporina, né, pode ser associado com os não dihidropiridínicos e os níveis séricos podem ser aumentados, podendo levar à toxicidade. Exceção, que pode ser usado com a ciclosporina, é o molodipino e o felodipino, que não causam interação. E quando é associado aos bloqueadores dos receptores H2, como a cimetidina, há aumento da concentração sérica dos antagonistas, podendo diminuir a catabolização desses agentes e podendo atingir níveis tóxicos. E com os antidislipidêmicos, quando o verapamil associado às estatinas, pode haver um aumento dos níveis séricos plasmáticos, por exemplo, da atorvastatina, da lovastatina e simvastatina. E com isso pode ocorrer mais efeitos como mialgia e ter aumento da CK, né, causando miosite. Antivirais, como ritonavir, indanavir, saquinavir, cefinavir e amprenavir, reduz o metabolismo do verapamil e aumenta seus níveis plasmáticos. Então, aqui falam bastante sobre interações, que tem muitos medicamentos que podem ter interações, né? E é isso, gente. Essa foi a minha aula de antagonistas do canais de cálcios. Eu usei principalmente a nossa base, né, que é a base farmacológica, que é o livro de Gumundil, né, de 2012, e o artigo de revisão com interações associadas a antagonistas dos canais de cálcio. Tá
bom? Obrigada aí pela atenção, espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. Obrigada. Ok, doutora Letícia, muito obrigado. Gostei bastante também, Rodrigo. Achei uma aula muito proveitosa, sucinta, trouxe